Mas vamos falar um pouco do seu início. Do seu início da sua vida. Coisas que ninguém imagina que você já fez ou passou. E como que foi entrar nessa era do direito penal, que eu acho que é o que você tem essa paixão, né? Sim. Fora a polícia e tudo. Dá uma explanada pra gente no seu início. Então, Pires, na minha vida começou tudo com a minha mãe, né? A minha mãe era professora do Estado, do primário, e lá numa época, lá atrás, onde as professoras do primário tinham uma relevância muito grande na sociedade, era uma coisa impressionante. E eu estudando no colégio público, que na época era um colégio de alta qualidade, e minha mãe preocupada comigo e com os filhos... Público. De alta qualidade, porém público. Público. E minha mãe preocupada em que os filhos gostassem de ler. Minha mãe começou a comprar livros e trouxe em casa. E os meus 2 irmãos nunca gostaram de ler. Eles não gostavam de ler. E minha mãe, quando trouxe o primeiro livro, eu peguei e comecei a ler, aonde era uma escritora que contava uma história policial. Que era o primeiro livro que eu li, foi o livro da Agatha Christie, com 12, 13 anos de idade. E eu comecei a ver aquela história. A Agatha Christie, ela é considerada a rainha do crime. Foi ela, juntamente com Conan Doyle, no final do século XX, foram os grandes escritores ingleses que escreveram um monte de livro e os 2 juntos venderam mais de 4 bilhões de livros. Nossa. E eles fizeram uma diferença no mundo e fizeram uma diferença na minha vida. Porque dos 12 aos 15 anos eu comecei a ler Agatha Christie e Conan Doyle. E a partir dali, me interessando por Sherlock Holmes, me interessando pelo Inspetor Clouseau. Nossa. Eu ficava assim, completamente... Fascinado. Alucinado como aquelas pessoas esclareciam crimes depois que aconteceram. E a partir daí eu me decidi que eu iria ser um policial. Mas com 15 anos eu não tinha nenhum parente nessa área, eu não tinha muito noção. Aproximando dos 17 anos, eu falei, não, eu vou fazer faculdade de Direito para prestar para delegado, porque daí eu vou poder ser um Sherlock Holmes, Exato, de acordo com o que eu lia nos livros. E a partir daí, como eu sempre gostei de estudar, eu passo no vestibular na PUC, só não passei no Largo São Francisco, porque eu fiquei nervoso na prova. Caramba. Fiquei nervoso e acabei passando na PUC, que era a segunda melhor universidade, fiz a PUC. No segundo ano de Direito, eu arrumei o meu primeiro emprego, que foi num escritório bancário. Trabalhei lá durante 6 meses, mas eu falei, bom, aqui não tem crime. Estava fora do... Era escritório do banco. Eu era um estagiário. Aí eu saí, pedi minhas contas, naquela época já era registrado, pedi minhas contas e arrumei para trabalhar num escritório de um advogado criminalista. Um escritório simples. Já foi atrás daquilo que era mais ou menos que o era seu... o chamado Isso. porta de cadeia. E com esse advogado, o garoto... Deve ter sido uma escola. Ele ia atender os clientes, porque ele era a porta de cadeia. O porta de Literalmente. cadeia é o advogado que está... Toca o celular. Doutor, meu filho está preso. E ele ia para a delegacia. Quando era o horário de serviço, eu ia com ele. Nas audiências criminais, eu ia com ele. Olha só. E a partir daí, eu comecei a entender o que era realmente essa área jurídica. Esse advogado, por sinal, que Deus o tenha falecido, o doutor Joselício dos Santos, foi gozado. Ele não me dava salário. Eu não ganhava nada. Ele me dava um dinheiro do ônibus e um dinheiro do lanche. Mas ele me deu uma coisa muito importante. Como ele era sozinho no escritório, ele chegava para mim e falava, Lordelo, vai fazendo as petições aí, tem os modelos ali. E eu fui aprendendo numa raça o início de uma advocacia criminal. Bom, fiquei um pouco lá, até que um professor meu na PUC, que era delegado de polícia, ele falou para a classe, olha, vai abrir aí um concurso para estagiário da Defensoria Pública, lá naquela época, que antigamente chamava-se PAJ Criminal, Procuradoria de Assistência Judiciária. E aí eu conversei com ele, ele falou, Lordelo, esse concurso é bom porque você vai trabalhar lá no fórum, no Palácio Mauá, lá na Praça da República. Passei no concurso, fui designado para ser estagiário da Defensora Pública da 26ª Vara, lá no Palácio Mauá. Então eu me lembro, o primeiro dia, pus o meu terno, chego lá no Fórum Criminal, porque não tinha
na Barra Funda. Falei, caramba, eu subo lá e tinha uma sala dos procuradores e eu tinha a minha mesinha e eu me senti ali no meio jurídico. E a partir daí, Pires, eu comecei a acompanhar as audiências. Eu, em 3 anos, junto com essa procuradora, eu fiz 1.500 audiências. E num determinado período, eu fazia a audiência sozinho. Então, eu aprendi muito sobre processo penal. Aí, eu me formo na PUC com 22 anos. Com 22, abro o concurso para delegado. Passo em 13º lugar. Nossa. Falei, caramba. Agora juntou o que eu queria. Aí, eu deixei a barba, deixei o bigode, era muito garoto. Fui fazer a academia de polícia, para quem não conhece, lá na USP. Quando você está na USP do lado esquerdo, fiquei lá 100 dias e de lá fui trabalhar numa delegacia, mas com um espírito realmente de receber a notícia do crime e começar a esclarecer. E como eu era muito vocacionado, tinha talento e tinha essa experiência de fórum e também com o Dr. Joselício, eu já fui com uma experiência muito grande. E eu tinha índices de esclarecimento muito maior. Me lembro de uma época em que um colega de plantão chegou para mim e falou, Lordelo, você tem que ir mais devagar. Eu falei, mas por quê? Porque no final do mês você tinha uma comparação entre os delegados de plantão em matéria de inquérito relatado. E os meus era muito grande, porque eu era muito interessado. E eu falei para ele, olha, você faz o seu trabalho e eu faço o meu. Porque eu ia trabalhar com muito amor por aquilo. Porque quando você esclarece um crime, e você sabe bem disso, Pires, você está trabalhando para a vítima. Exatamente. A polícia trabalha para a vítima. Exatamente. Para você dar um conforto para a vítima. O máximo possível. Recuperar um carro, recuperar um bem roubado ou prender alguém que matou alguém. Então, eu tive uma carreira assim, trabalhando em chão de fábrica. Eu nunca na polícia quis ser chefe. Eu queria ser chefe do plantão, porque o plantão é o chão de fábrica da polícia. Exatamente. E imagino essa experiência toda muito rápido, né? Porque, vamos supor, dos 17, quase 18 até os 22, o senhor já estava... 5 anos trabalhando com o direito penal. Já tinha uma experiência que muito policial... Não tem. Com o meu tempo de polícia não tem, principalmente de fórum. Sim. Que a gente nunca participa da audiência, só depõe e vai embora. Sim. Eu imagino o jeito que o senhor chegou na polícia, porque... acho que os companheiros de turma de delegado falaram, o cara já sabe tudo. Não, outra coisa. Porque o senhor sabia o outro lado, né? O senhor ficou sabendo o primeiro lado da justiça para depois entrar na parte que começa o crime. Eu reputo que eu fui um bom policial pelo seguinte. Eu tinha muita noção da defesa de ladrão. E como eu trabalhei no Fórum Criminal, no Palácio Mauá, eu sabia... porque o advogado de defesa, quando você pega o inquérito, você tem que achar um defeito. O seu cliente é culpado. Ele vai procurar exatamente isso. O seu cliente é culpado. Pronto. A tendência, o cliente do advogado criminalista, ele é culpado. Você tem que se basear no quê? Vamos ver se um policial militar errou, se um policial civil errou, ou se o promotor errou, ou se o juiz errou. Então, essa é a cabeça dele. É a cabeça do advogado criminalista. Ele pega uma lupa. E no fórum, eu percebi que quando eu achava um erro um pouco mais grave de alguém, eu anulava o processo inteiro. Então eu cansei lá no fórum de anular inquéritos, de anular processo, por erros cometidos por algum profissional, ou da polícia, ou do Ministério Público, ou do próprio juiz. Porque o juiz, quando ele erra um prazo, quando ele não garante um direito à advocacia criminal, ele está estragando todo um processo e no final aquilo acaba tudo sendo anulado. Então, quando eu fui ser delegado, quando eu comecei a fazer os meus flagrantes, a minha cabeça era acusar, mas eu tinha que tomar todo o cuidado para não deixar uma brecha para o advogado que ia aparecer. Então, os meus inquéritos, eles eram muito bem feitos. E eu, na época, você sabe disso, nós trabalhamos, Pires, numa época que não tinha computador. Era a máquina de escrever. E a máquina de escrever da delegacia era ruim. E eu era acostumado com uma máquina de escrever que eu ganhei dos meus pais, que era uma máquina Olivetti vermelha. Tanto é que no meu canal, na Cena do Crime, eu criei uma cena que parece uma delegacia
E os objetos ali, boa parte eram objetos da Seu minha mesmo, delegacia. né? E a máquina que eu tenho na cena do crime é a máquina que eu fazia Ah, é? os flagrantes. Olha, meu. Pra você ter uma noção, Pires, 90% dos flagrantes que eu fiz não foi o escrivão que fez. Foi o senhor Foi mesmo. o Jorge Lordelo. Eu sentava. Por quê? Que é difícil. Eu era mais rápido que o escrivão. Porque eu ditar para o escrivão é 2 serviços. É. Então, quando chegava o flagrante, eu falava para o escrivão, faz o BO, as peças, deixa o flagrante comigo. Que é um monte. Eu sentava na máquina, mas só que eu sentava com cabeça, não só de delegado, mas de Então, advogado. É isso que eu ia falar. O senhor sabia o que ele ia pensar e já se antecipava, quer dizer, era difícil de dobrar o seu inquérito. De dobrar. E eu fazia de uma tal maneira para não deixar brecha para o advogado que ia vir, ou estava lá. Porque é uma bobeira que você dá, lá na frente ele estraga todo esse trabalho. Então, eu adorava. Então, quando eu acabava de fazer o flagrante, o escrivão estava acabando de fazer as peças e meus flagrantes eram muito rápidos. Depois... É o sonho de qualquer policial militar, viu, doutor? Não, é o e sonho de um policial militar. Olha, isso. e se tiver, Meu Deus. se tiver vendo o Pires, eu trabalhei muito na Zona Leste, na região do Alto Tietê. Até se tiver algum policial militar assistindo agora o Pires, manda uma mensagem, porque isso às vezes as pessoas falam, esse cara está inventando, mas é verdade. E as pessoas que trabalhavam comigo, os escrivães gostavam, porque eu era um delegado escrivão. O delegado que Porque sentava lá e... né, eu era rápido na máquina, eu tinha feito o curso, e eu ali, eu não errava. Então eu já, com cabeça de advogado, papapá, então eu nunca tive um flagrante relaxado, os meus inquéritos davam condenação, você entendeu? Então o meu trabalho sempre foi com muito detalhe, porque eu sei que no final das contas, o juiz vai analisar todos os detalhes. E um erro, ou do policial militar, ou do policial civil, ou do promotor, ou do próprio juiz, é óbvio, vai beneficiar quem? O criminoso. Vai beneficiar o criminoso.